Bem-vindo de volta. Hoje é dia 27 de abril de 2026 e eu tenho o grande prazer de receber Alastair Crooke, um renomado diplomata e negociador britânico que trabalhou por décadas na resolução de conflitos no Oriente Médio. Alastair Crooke também é fundador e diretor do Conflicts Forum, e o link para o excelente Substack dele está na descrição. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Parece que estamos correndo o risco de uma guerra maior, tanto com o Irã quanto com a Rússia. Mas eu pensei em começar falando sobre o Irã. Primeiro, há muita confusão nesse ponto. As negociações de paz ainda estão acontecendo? O cessar-fogo ainda está valendo? E de forma mais ampla, eu vejo também o problema de como a gente pode encerrar essa guerra. Os Estados Unidos estão realmente buscando o fim da guerra com o Irã? E se sim, qual seria, na sua opinião, a possível saída ou estratégia de retirada dos Estados Unidos? Olha, tem muita propaganda e muita confusão. A maior parte é propaganda. Muita coisa é propaganda. Então, quer dizer, tudo bem, porque realmente houve uma mudança significativa recentemente e a gente precisa tentar entender isso. Mas, antes de tudo, dizer que nunca houve uma proposta para o Arashi se encontrar com o Kushner ou com o Witkoff em Islamabad. Isso foi uma fantasia criada pelo Trump. Não tem nada a ver com planos ou propostas reais. O Trump deixou bem claro que, na visão dele, não fazia sentido ter qualquer conversa com eles até que se organizassem e apresentassem um plano do que realmente queriam. A gente não sabe o que eles querem. Mas é claro que ele sabe, porque o que o Irã quer foi exposto de forma bem clara no plano de 10 pontos que foi entregue aos americanos para as conversas em Islamabad, e que o próprio Trump disse na época que era uma base realista para a discussão, se você lembrar. Então eles deixaram bem claro nesses pontos finais qual é a posição deles na negociação. E isso não mudou a não ser agora. Já faz um tempo que eu venho dizendo, e eu até voltei a ler o JCPOA, mesmo depois de lidar com esse acordo de um jeito ou de outro por mais de 20 anos. Eu reli e pensei, por que afinal o Irã iria querer voltar a isso? É como estar em liberdade condicional depois da prisão. Você passa algumas semanas fora e de repente o portão da prisão se abre de novo e você vai voltar para sua cela. Não uma cela literal, claro, mas uma cela cercada por bases militares americanas por todos os lados. Pela cela das sanções, das tarifas, das resoluções da ONU, das inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica. Quer dizer, quem iria querer voltar a isso? E o que aconteceu nos últimos dias, e no que o Arashi tem estado ocupado, o motivo dele ter ido ao Paquistão foi para comunicar os novos princípios de negociação, que na verdade não são tão diferentes assim, com uma exceção importante. Eles não estão dispostos a discutir a questão nuclear. Não vão discutir isso até que sejam resolvidos os pontos sobre a guerra, sobre o bloqueio de Hormuz, sobre os ataques contra eles, contra os iranianos, e também sobre as sanções que estão sendo impostas. Você sabe, os petroleiros que estão sendo apreendidos ou resgatados e depois apreendidos de novo por autoridades dos Estados Unidos. Então eles disseram, por enquanto é isso. Esses são os temas que vamos discutir. Vamos falar sobre Hormuz e sobre o cessar-fogo. Ou não. Talvez nem isso aconteça. E a gente vai discutir o fim dos ataques contra nós e contra outros, como o Hezbollah no Líbano. Então vamos lidar com isso. Talvez mais tarde a gente fale sobre comunitarismo, é o que dizem. E o Khalifa fez um tweet, acho que foi ontem à noite, dizendo o seguinte: o Irã, você sabe, o Trump vive dizendo que tem todas as cartas na mão, mas ouça as nossas cartas. Uma é Hormuz. A gente controla Hormuz e vai continuar controlando. Temos capacidade de controlar Bab al-Mandab e o Mar Vermelho, e também podemos controlar os oleodutos. E o que eles têm do outro lado? Bem, eles têm um bloqueio naval.
E a verdadeira questão, nesses termos, mas eu coloco, é: qual é o prazo mais curto? Qual é o intervalo de tempo entre o bloqueio iraniano, que na prática é transitável, está aberto para embarcações específicas, e o momento em que isso começa a causar um dano sério na economia ocidental? E por outro lado, qual é o intervalo em relação ao bloqueio naval americano imposto por Trump, que na verdade não é muito rigoroso, é bem poroso. Muita embarcação tem passado por esse canal. Quanto tempo até isso realmente causar dor econômica para o Irã? E a resposta é: ao contrário do que o Trump acredita, de que depois do dia 26 de abril, ontem, o fornecimento de petróleo do Irã ia desabar e o país ia ficar quebrado, isso não é verdade. Quer dizer, antes de tudo, o Irã continua tirando petroleiros de lá, navegando bem perto da costa, dentro das águas territoriais, para conseguir levar esses navios carregados para fora. Eles estão ganhando mais agora, em um mês de guerra, do que ganhavam antes, nos melhores anos. O dobro, na verdade. Só num dia, 4 petroleiros saindo da ilha de Karg há pouco tempo renderam uma receita de quase $1 bilhão, com 7,5 milhões de barris de petróleo. Eles têm petróleo no mar. Antes da guerra já tinham colocado 200 milhões de barris no mar. Acho que eles ainda têm umas 130. Bom, entre 100 e 130. Então, eles podem continuar por meses, de fato. E de qualquer forma, é um erro de entendimento sobre a natureza do Irã e sobre a natureza da estratégia deles achar que estão prestes a ceder ou se render. A gente pode entrar nas razões para isso. Mas eles não são simplesmente um Estado nacional comum, aquele que você ameaça, tira o dinheiro e espera que venha de joelhos pedir clemência. O Irã é, em muitos aspectos, um tipo de entidade muito diferente. Ele começou como uma revolta contra a modernidade ocidental, com a influência de Said Qutb e de outros, mas sempre foi um Estado civilizacional e revolucionário, e não apenas aquele tipo de Estado autocrático linear do século XIX, a nação que tentava impor uma identidade nacional. Eles deliberadamente não impuseram uma identidade nacional e achavam que o Islã era um elemento civilizacional dentro disso. Então eu não acho, eu acho que o cálculo, o aço iraniano, digamos assim, está a favor deles. E não acredito que estejam pensando em, não sei se eles pretendem, no fim das contas, caso consigam um acordo certo, falar sobre a questão nuclear. Eu não vejo nenhuma chance de o Irã entregar 430 quilos de urânio enriquecido para os americanos. Nunca. Então estamos numa era um pouco diferente. E é por isso que eu acho que há confusão acontecendo em Washington. Porque as esperanças de Trump, na minha opinião, de encontrar uma solução rápida para esse conflito, estão se desfazendo. Eu sei que há pessoas que acham que uma solução pode ser construída. Eu sinceramente não vejo um caminho para isso. E posso explicar o porquê, se você quiser. Na verdade, essa é a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar quais são as perspectivas de um acordo negociado. Primeiro, você descreveu o retorno ao JCPOA quase como uma prisão. E parece mesmo que esse é o objetivo de guerra do Irã, uma espécie de fuga da prisão, em que o controle do Estreito de Hormuz é basicamente o principal instrumento para isso. Porque se eles tiverem o Estreito de Hormuz, podem cobrar uma espécie de pedágio, impor condições para passagem. No fim das contas, os países que impuseram sanções ao Irã, que o ameaçam com guerra, ao abrigar bases ou até atacá-lo, todos eles podem ser, de certa forma, colocados na linha, se quiserem ter acesso livre.
Parece algo muito crítico para Irã. Se o país não quiser voltar àquelas décadas de sanções pesadas e a ameaça constante de guerra, então o Estreito de Hormuz é algo inegociável. Eu queria te perguntar, como você vê então a possibilidade de um acordo realmente negociado? Mas, para complicar ainda mais, dá para colocar na equação as ambições territoriais de Israel e, claro, o desejo de enfraquecer o Líbano, como aconteceu com a Síria. Então, como você enxerga a chance de realmente chegar a um meio termo em uma negociação? Bom, voltando ao que você acabou de dizer, eu só acrescentaria uma coisa. Tenho certeza de que era isso que você quis dizer. Mas a gente já está vendo as cadeias de suprimento começando a dar sinais. Há um certo murmúrio de catástrofe já visível, porque vários elementos cruciais para nós passam por Hormuz, além do petróleo e do gás, hélio, ácido sulfúrico, galho, tudo isso passa por lá. E o que acontece é que as coisas vão piorando aos pouquinhos, até que quebram de vez. E quando isso acontecer, nós no Ocidente vamos sentir as consequências diretamente. Não vai ter gasolina nos postos. Vai ser difícil levar nossos filhos para a escola por causa disso. E não vai ter a comida que a gente quer. Você não vai mais encontrar papel alumínio nas lojas. O alumínio praticamente parou de chegar. Então, quer dizer, a gente está nesse meio termo agora. Todo mundo ouviu que a situação vai ficar muito séria, mas por enquanto ainda não teve impacto real. Na Austrália já teve, na Irlanda também, onde há protestos porque as pessoas não conseguem abastecer os carros. Mas é algo que envolve todos esses especialistas econômicos do Ocidente que continuam insistindo. O que eu quero dizer é que não vejo um caminho fácil para sair disso. Ou melhor, não vejo um caminho que vá ser alcançado com facilidade. Existem dois grandes obstáculos nesse processo. E o primeiro grande obstáculo é o Trump. E não estou falando só do estado mental dele, que a gente sabe que é um fator que contribui. Quer dizer, nessa história, ele é um fator dominante, porque ainda comanda o jogo na Casa Branca. Ele não foi afastado, não como Biden, mas é em grande parte conservador, meio distante disso. Mesmo assim, ele tem bastante controle da situação. Controle, digamos um controle relativo. Mas de qualquer forma, ele gosta de se apresentar como quem está no comando. Mais do que isso, as raízes de tudo isso estão de muitas maneiras no que ele sente em relação ao Irã e, principalmente, na antipatia que ele tem pelo Obama e nesse senso de rivalidade que sempre existiu entre os dois. O que ele sempre disse é que o acordo nuclear do Obama, o JCPOA, era péssimo, era horrível, cheio de falhas e que ele poderia fazer muito melhor. Mas ele precisa de algo parecido, um JCPOA melhor que o do Obama, para provar que ele, Trump, é um negociador superior. Existe toda uma longa história por trás dessa rivalidade amarga. E quando você olha para isso, mesmo antes do que eu falei no começo sobre a mudança de tática, não havia chance de sair um novo JCPOA melhor do que o anterior. Se existisse um JCPOA 2, ele seria mais favorável ao Irã do que o primeiro. Caso contrário, nem faria sentido. Então, teria que ser mais favorável. E isso não cairia bem nem com o Trump, nem com o Netanyahu. Então, a primeira coisa é o seguinte: a única forma de realmente acalmá-lo, e ele sabia disso de antemão, seria se os iranianos de repente entregassem 430 quilos de urânio enriquecido. Aí ele levantaria aquilo como se fosse um troféu de futebol no fim de um jogo e diria: olha só, eu venci, nós conseguimos. Nunca vai discutir nem Thanikwar. Olha, eu não acho que o Irã vá fazer isso, porque eles sabem que isso é uma grande vantagem nessas negociações e não vão simplesmente abrir mão disso. Mas também, sabe, o Trump não gostou quando o Vance começou a falar lá de Islamabad. Pelo que a gente ouviu, quando o Vance disse algo como sim, eles vão continuar cobrando uma taxa em Hormuz, vão manter o controle e vão dividir com Omã, e por aí vai.
O Trump reagiu dizendo, mas então eles vão ficar mais poderosos. Quer dizer, o Irã vai se tornar um dos grandes países, porque se eles controlarem Hormuz e ainda receberem essas taxas pelos próximos 6 meses ou um ano, vão ter dinheiro entrando sem parar. Então, supondo que o Vance voltasse para essas conversas, sabe, com os 2 assessores dele, o Kushner e o Vance. Se ele voltasse e dissesse, olha, conseguimos um acordo para enriquecimento de urânio em 3,6%, o prazo seria estendido, teria monitoramento e tudo mais. O Trump diria ok ou diria não? Tipo, isso não é uma vitória para mim, porque isso é só o JCPO, é o acordo do Obama, e isso não mostra que eu conquistei nada. Então, acho que aí tem um problema real. E claro, ainda tem o outro problema, o da condição mental dele. Acho que várias pessoas falaram recentemente, gente que tem conhecimento mais direto. O Robert Barnes e outros explicaram que é mais do que simplesmente ser instável. Parece que há uma espécie de confabulação acontecendo entre Xu Jiangda e Pepe. Eles não aceitam críticas, não conseguem realmente entender o que está acontecendo. É algo muito sério. Então, uma das perguntas é, como a equipe lidaria com isso se a situação piorasse? Como eles lidariam com o Trump? Não o conflito em si, mas o próprio Trump. Pelo que foi noticiado, não no último sábado, mas no sábado anterior, o general Kane disse não. E parece que até neste último sábado, quando houve uma reunião sobre o Irã, a equipe chegou a um tipo de consenso. Quando surgiu a proposta de intensificar os bombardeios em massa contra a rede elétrica e a infraestrutura, todos, talvez com uma única exceção, disseram, não, isso é um crime de guerra. Essa não é uma missão que a gente possa aceitar. Isso pode continuar? Eu não sei. Quer dizer, seria preciso perguntar a alguém mais preparado no campo americano por quanto tempo isso pode seguir assim, porque eu realmente não vejo uma forma fácil de mudar essa situação. Digo, sabe, a 25ª emenda dificilmente seria possível. Estamos dispostos a seguir o caminho de algum tipo de acusação ou impeachment. Mas esse é o segundo motivo pelo qual eu digo que esse é o primeiro obstáculo que eu mencionei para se chegar a algum tipo de acordo. Sabe, se não for sobre a questão nuclear, então seria sobre o quê? Quer dizer, o próximo passo talvez fosse uma nova tentativa de ir até Isfahan e eliminar, se já estiver pronto em Isfahan, eliminar o material enriquecido de lá. Depois do que aconteceu, quer dizer, o Joe Kent vive dizendo para ele, olha, se você continuar assim, vai acabar como Jimmy Carter. Depois daquela tentativa desastrosa do Carter de resgatar os reféns no Irã, os reféns que tinham sido tomados na embaixada lá. E quando os helicópteros caíram, se você lembra, foi um desastre. Ele perdeu a presidência ali. Então o pânico vai crescendo e eu acho que isso faz mal. Eu não sei se eles vão fazer isso. Mas bom, o que sobra é o que já tem. Bombardeio pesado. E isso não conseguiu destruir as capacidades de mísseis do Irã. Então estamos falando de repetir bombardeios em montanhas, praticamente sem sentido, ou mais provável, atacar infraestrutura civil, em volta de pessoas, derrubando blocos de apartamentos. E aí é preciso perguntar para os advogados se isso vai ser considerado crime de guerra ou não. De qualquer forma, talvez ele insista e diga, bom, eu preciso colocar pressão neles. Eles têm que concordar, porque do contrário, minhas chances nas eleições de meio de mandato estão caindo, e caindo muito. A gente precisa mesmo pressionar. Então, eu não vejo muito o que o Trump poderia conseguir com esses eventos. O Irã não vai, digamos, se abrir totalmente. Eu estava ouvindo alguns países do Golfo e eles disseram, não dá para ter pedágios ali. Tem que ser aberto. Tem que ser sem pedágios. A gente não pode aceitar isso. Não é possível.
E é por isso, claro, que o Paquistão é muito próximo da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, não dá para ter pedágios em Hormuz. Tem que ser como era antes, no dia 27 de fevereiro. Vamos lá, o que você quer dizer com isso? Você não gosta de pedágios, é isso? Quer dizer, eu também não. Antes eu conseguia ler jornais sem pagar nada. Sabe, era só entrar na internet e ler. Aí de repente apareceu uma assinatura, um pedágio ali. E claro, eu tinha me acostumado a ler de graça. Sempre é uma adaptação dolorosa quando a gente precisa pagar. Se eu pego o carro e ando numa rodovia aqui, eu tenho que pagar pedágio. Quer dizer, sabe, é assim que as coisas são. E essa proposta de cobrar um pedágio, eu não sou advogado, mas acho que é legal segundo o Tratado da ONU sobre o Direito do Mar, porque todo o Estreito de Hormuz, o trecho mesmo do estreito, fica dentro das águas territoriais do Irã ou de Omã, do outro lado. Não existe água internacional ali. É estreito demais. Então eles vão continuar com isso, eu acredito. E isso não oferece uma solução muito fácil para o Trump lidar. A barricada dele, a barricada naval, é porosa. Os navios iranianos estão entrando e saindo, e a gente já viu isso. A Voyage Shipping publicou no Financial Times. E eu acho que o Trump ficou bem irritado porque dizia que algo como 30 navios iranianos nos últimos dias tinham passado pelo estreito. Isso foi há alguns dias. Então, qual é a solução? Além de, digamos, bombardear o Irã, o que não seria uma solução, porque isso não faria os iranianos voltarem atrás. Quer dizer, uma das coisas que estão muito claras é a mudança de clima no Irã. Existe uma nova energia, uma nova sensação de que a revolução está se renovando. São os jovens mais do que o tipo de... As gerações que participaram da Revolução. Não, essas são as Basiges. São grandes grupos de jovens mulheres fortemente armadas que saem às ruas todas as noites em apoio ao Estado iraniano. Quer dizer, é algo que, na minha opinião, vai ter impactos de longo prazo, inclusive fora do Irã, em lugares como a Rússia e a China também. É o que eu ouço, sabe? Esse tipo de manifestação forte, de rejeição a uma certa realidade e a determinação de buscar e conquistar a própria soberania. E isso também, de certa forma, vem de um desacordo com os Estados Unidos. Se você perguntar aos jovens, dá para ver em muitos vídeos, quando você pergunta o que eles acham da estrutura atual, eles respondem: por que estamos negociando com os Estados Unidos, afinal? Por que nossos líderes estão falando com a gente? Por quê? Quando estão bombardeando nossas casas, nossas escolas, nossos hospitais? Não, porque o clima está se endurecendo em outro nível também. E isso é importante. Isso não aparece na mídia ocidental, nem no modo como eles entendem a situação. Mas basta olhar os vídeos, as provas estão lá. Dá para ver mulheres saindo para defender pontes, usinas de energia e tudo mais. Talvez estejam sendo ameaçadas. E aí você chega à segunda barricada. Supondo que você encontre uma solução com o Trump, como é que encontra uma solução com Israel? Eu até escrevi um artigo para o Centro de Substância sobre como, sabe, Israel tinha mudado. Há uns 15 anos, eu disse que não dá para entender Israel apenas a partir de estruturas seculares, racionais, do tipo iluminista. É preciso entender que o país está se tornando um campo de conflito entre polos religiosos no Oriente Médio. E isso realmente avançou ainda mais nessa direção, porque o que a gente vê hoje é que Israel se tornou muito mais messiânico, apocalíptico, escatológico. Basicamente, 70% dos judeus israelenses apoiadores têm esse perfil. E o mais importante, na minha opinião, é que isso não é algo passageiro, que vai desaparecer depois das eleições, e então voltaremos a um regime secular ashkenazi. Porque, como escreveu o grande historiador judeu Gershom Scholem, o messianismo sempre foi uma força muito importante dentro da fé judaica ao longo dos séculos, desde o 1600 até o século XIX, com Yitro Prance e outros.
E ele previu alguns anos atrás que o sionismo religioso, que segundo ele nas últimas décadas se alinhou ao Likud e aos assentamentos, funciona como um movimento militante, apocalíptico e messiânico radical, que tenta forçar o fim dos tempos, exigindo que o Estado adote, por exemplo, um controle territorial massivo. Ou seja, é esse o raciocínio dele. Eles exigem conquista territorial por motivos ligados ao fim dos tempos. Então, forçar o fim significa tentar apressar a redenção e a chegada da era messiânica. O meu ponto com isso é o seguinte: se a gente voltar à época do governo Reagan, quando os Estados Unidos tentaram, e até certo ponto conseguiram, impor algum tipo de contenção a Israel, será que isso é possível no novo clima político de Israel? Quero dizer, eles vão aceitar algum tipo de restrição só porque isso pode ser do interesse dos Estados Unidos? E isso é do interesse dos Estados Unidos. Vamos deixar uma coisa bem clara. É claro que isso é do interesse dos Estados Unidos. Eles não querem ver todo o Oriente Médio pegando fogo, caminhando para algo parecido com Armagedon. É por isso que pedem moderação. Mas olha, sinceramente, é razoável achar que isso vai acontecer? Eu acho que não. Porque se você ouvir a última declaração do Katz, ele praticamente ameaçou tudo, dizendo que Israel vai atacar esse país repugnante, o Irã que vai agir. Enfim, a linguagem foi impressionante. Era um discurso totalmente apocalíptico vindo do ministro da Defesa de Israel. Então eu não acho que a moderação seja possível. E não é possível porque em Israel o Netanyahu está sob uma pressão enorme, já que o povo está dizendo a sua guerra contra o Irã fracassou. Não atingiu nenhum dos seus objetivos. E a sua guerra contra o Hezbollah, que você disse pra gente que tinha sido um sucesso, tão bem sucedida que o Hezbollah tinha sido eliminado, agora a gente descobre que isso nunca foi verdade. E você nos diz, claro, que a guerra contra o Irã vai ser um grande sucesso. Mithra Magini. Então, ele está em uma situação muito difícil. Ele precisa de um sucesso. E o que a gente vê na imprensa israelense, até hoje de manhã, é que precisamos fazer com que os americanos continuem a guerra. Isso é do interesse dos Estados Unidos? Eu duvido. Mas esse é, digamos, o interesse messiânico de Israel, fazer com que os Estados Unidos continuem a guerra. E o que vai acontecer? Bem, quando a gente olha para isso, quando há uma divergência de interesses entre os Estados Unidos, que eu diria, na verdade, o interesse do Partido Republicano, o interesse pessoal do Trump, é encontrar uma solução, um fim para a guerra. E esse é, em grande parte, o interesse americano. Nem todo mundo nos Estados Unidos concorda com isso. O Mark Levin, por exemplo, não concordaria. Mas se você colocar a questão desse jeito, eu diria o seguinte: no fim das contas, Israel não está nem aí para os Estados Unidos e também não está nem aí para os países do Golfo. Existe algo ali que vai além dessas estratégias racionais, mecânicas, de dizer, mas isso não é do interesse de Israel. Certamente não é do interesse de Israel entrar numa grande guerra com o Irã. Pois bem, eu me lembro do Sartre, uns 6 ou 7 anos atrás, num vídeo para o Likud que eu assisti na época, e ele dizia, olha, esse era o plano, nós vamos nos livrar de todos os árabes da terra de Israel. Mas eu tenho que dizer, para fazer isso, para concluir o plano, a gente precisa de uma grande crise ou de uma guerra enorme. E aí sim, o plano vai ser concluído. Em outras palavras, é como dizer para eles, se fizerem alguma besteira, vai dar em Armagedon. Eles querem o Armagedon com isso. Eles veem isso como um caminho para a salvação, para a redenção. Então eu acho muito difícil enxergar um caminho simples. Não acredito que a ideia de que o Irã possa ser convencido pela Rússia e pela China a voltar para o acordo do JCPOA ainda esteja na mesa. E agora o Irã já declarou publicamente não estamos falando de questão nuclear. Agora estamos falando quase que exclusivamente de questões econômicas, de sanções e de tarifas.
Essa vai ser a discussão. Sabe, talvez se tudo isso for resolvido, quem sabe a gente possa conversar de novo sobre os seus problemas. Então, bom, isso não é sobre os Estados Unidos, mas eu vi a von der Leyen, da União Europeia, dizendo que as sanções contra o Irã não vão ser retiradas por causa, enfim, de valores, que o regime precisa mudar isso e aquilo. E a fala soa muito baseada em princípios, mas também parece às vezes meio ilusória. Eles fazem o mesmo com a China e com a Rússia. Ou seja, quando não conseguem alcançar nada, eu acho que parte disso vem da dificuldade de fazer a transição para um mundo multipolar. Porque o que eles querem alcançar impede que vejam o que realmente podem conseguir, ou como querem que o mundo seja. Eles não enxergam como o mundo realmente é, e muitas vezes colocam tudo em termos de moralidade. Esse é exatamente o meu ponto sobre esse tipo de pensamento mecanicista, meio secular, que está tão enraizado na forma como eles entendem a realidade, que ficam totalmente incapazes de perceber que outras pessoas pensam de outro jeito e veem o mundo por uma perspectiva diferente. Eles simplesmente não conseguem entender isso. E claro, é por isso que eu disse que não vejo o Irã voltando a esse acordo do JCPOA, porque eles sabem. Já se passaram 7 anos desde que as primeiras sanções foram impostas. Eles nunca vão fazer isso. Não enquanto Israel tiver qualquer tipo de segurança. E claro, a von der Leyen está representando Israel tanto quanto qualquer outra pessoa nesse processo. Não é claro que tem que haver contenção, sanções, um cerco ao Irã, quebrar o espírito iraniano. E isso também recebe algum apoio de países do Golfo, mas principalmente de Israel e de certos setores dentro dos Estados Unidos. É por isso que eu continuo dizendo, o objetivo do Irã nessa guerra é romper o paradigma, o grande paradigma de colocar o Irã, sabe como Gerber disse. Exatamente. Só uma última pergunta. Parece que isso virou uma guerra de desgaste, tanto no sentido militar quanto econômico. Ou seja, quem consegue suportar mais dor e, claro, causar mais dor no outro lado. Você acha que está claro que o tempo está a favor dos iranianos? Ou como você enxerga isso? Porque parece que todos os lados estão sob uma pressão enorme agora. Ah, não. O tempo está totalmente a favor dos iranianos. Eles têm ganhado, quer dizer, têm ganhado muito mais dinheiro durante essa guerra. Estou falando de receita mesmo. Não é só questão de empresários, é dinheiro entrando para o Estado, e em níveis muito mais altos desde que eles assumiram o controle. Praticamente direto, quase que tomando conta desse dinheiro. E olha, o Irã não está com falta de dinheiro, não. Eles ainda têm, provavelmente, uns 130 milhões de barris de petróleo no mar que vão vender aos poucos. Eles podem continuar assim por muito tempo. E talvez até comecem a cobrar taxas pela passagem pelo Estreito de Bab al-Mandab. Enquanto isso, nós, no Ocidente, estamos mais próximos. E como eu disse, acho que as pessoas ainda não perceberam que temos mais ou menos 2 semanas antes de a situação realmente estourar. E quando isso acontecer, sabe, as pessoas não vão conseguir pagar por uma passagem de avião. Não vão conseguir abastecer o carro com facilidade. Quer dizer, tem muita coisa envolvida. O custo da eletricidade e de outros serviços vai disparar. E a Europa vai passar por um sofrimento enorme. A gente está aqui na Itália e há uma crise de custo de vida gigantesca. Veja, não houve aumento real de salários desde que a Itália entrou no euro. Nenhum aumento real de renda desde então. É muito, muito tempo sendo apertado e apertado e apertado sem parar. E olha, as pessoas quando estão protestando e acabam cometendo algum erro, como é que você espera que elas sigam em frente?
se a renda que recebem acaba na terceira semana do mês e o mês tem 4 semanas, quer dizer, simplesmente não está funcionando. Então eu acho que a dor vai chegar assim e vai atingir muito os que estão no topo da economia, os que estão negociando tudo isso. Mas eu só quero dizer uma coisa, se você me der um minuto antes de encerrar, eu sei que você quer terminar. É que isso também é algo muito maior. É por isso que faz parte de uma guerra global. It is, and this is why it's part of a global war. The other thing that Iran is fighting in this Outra coisa que o Irã está enfrentando nessa guerra é, digamos, a arquitetura financeira. Não só a hegemonia do dólar, não só o petrodólar, mas toda a estrutura criada lá em 1973, quando os estados do Golfo foram organizados mais ou menos assim: manter o preço do petróleo alto e transferir as enormes economias excedentes geradas por isso para Wall Street. E foi isso que sustentou o mundo financeirizado em que a gente vive hoje. Um mundo que, aliás, é a origem de boa parte dos nossos problemas, porque veio ao custo de, digamos, reprimir ou enfraquecer a economia real em favor de uma economia voltada só para a negociação, para ganhar dinheiro rápido nos mercados, mas não para produzir coisas de verdade no mundo real. É muito mais rápido desse jeito. Você pode ganhar algumas centenas de milhões em uma tarde fazendo operações com informação privilegiada no mercado. E uma das consequências de longo prazo disso, na minha opinião, vai ser a destruição completa dos mercados e da formação de preços, que já está acontecendo por causa de toda essa negociação interna, de todas essas disparidades absurdas que qualquer pessoa pode ver. A gente abre o jornal e lê: o preço do petróleo caiu de 98 para 93. Tenta comprar um barril de petróleo por esse valor. É totalmente manipulado. Se você quiser comprar um barril de petróleo, vai ter que pagar mais de 200. O Sri Lanka, por exemplo, tem pago bem mais de 200 só para conseguir petróleo e continuar funcionando. Quer dizer, então, o que era exatamente o? O que são os mercados? Que mercado é esse que diz que o preço do petróleo é 93, quando na prática você precisa pagar o dobro para conseguir petróleo de verdade? Aquele físico que dá para colocar no sistema e manter tudo funcionando. Quer dizer, isso vai ter um impacto enorme. Então o Irã, é por isso que os iranianos estão dizendo: desculpe, mas se vocês querem ter relações com o Irã, precisam se livrar da Microsoft, da Amazon e de todos esses vínculos. A gente não quer esse tipo de guarda-chuva econômico que nos sufocou e foi hostil conosco por 47 anos. O guarda-chuva da hegemonia do dólar e da hegemonia militar, junto com a hegemonia de um mundo totalmente financeirizado, somado, se quiser, a sensação de controle da ONU, da AIE e de todas essas estruturas usadas contra o Irã. Então eu acho que isso tem um aspecto global em... Interessante. Bom, eu não acho que o Trump esperava que essa guerra, que deveria ser uma operação rápida, tipo o que aconteceu na Venezuela, acabasse se tornando um conflito capaz de abalar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. É uma virada bem dramática. Enfim, muito obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. É sempre um prazer te aqui, Marie.